Olá, bem-vindos a mais um episódio do Medicast. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber o Dr. Ronaldo Oliveira, que é um médico que trabalha muito com câncer de pele, com tumores benignos e malignos, mas antes, eu quero agradecer a presença de todos vocês e agradecer também a Elo Forte Investimentos. Então, antes de mais nada, Ronaldo, muito obrigada pela tua presença. E aí, Mary, a gente também se conhece há bastante tempo, né? Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui contigo. Vamos conversar um pouco, vamos bater um bom papo aí. Eu queria muito, assim, eu disse, com o Ronaldo vai ser muito bom, é muito fácil, porque a conversa vai fluir. A gente sempre conversou muito. Não, e faz anos, né? Acho que se conheceu naquela época do Congresso de Melanoma que foi aqui acho que foi, Sim, eu ainda trabalhava na Office Marketing. Exatamente. Que a gente montou o Congresso de Melanoma Nacional aqui, do GBM, aqui em Porto Alegre. E daí que eu comecei a entrar um pouco nesse mundo também. Mundo médico. No mundo médico eu até já estava, mas não tanto na parte cirúrgica. E daí a gente começou a falar, nós fomos muito amigos e isso aí fluiu super bem. Foi muito bom. Não, assim, tu me conhece desde que... Há uns 20 anos. Há uns 20 anos, né? E na época que eu estava com várias coisas da carreira, né? Tu acompanhou essa parte toda de carreira minha, de crescimento, etc. Tenho te acompanhado. Bacana. E é um prazer estar contigo aqui. O prazer é meu. Então, assim, para quem não conhece o Dr. Ronaldo Oliveira, eu vou contar um pouquinho quem ele é, tá? Além de ser pai do Lourenço e casado com a Andréia, ele é formado em medicina pela URGS, é especialista em cirurgia geral pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e com ênfase em cirurgia oncológica. Ele tem mais de 20 anos de experiência como cirurgião, já foi orientador convidado do setor de cirurgia dermatológica do Serviço de Dermato do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Hoje ele atua exclusivamente no tratamento cirúrgico de tumores benignos e malignos de pele. E é diretor médico da Dermaonco e também integra o núcleo de oncologia cutânea do grupo Oncoclínicas de Porto Alegre, que é um dos maiores grupos, né, da América Latina, responsável pelo tratamento de doenças, todos os tipos de câncer, né? Hoje a Oncoclínicas é a maior das Américas. Interessante isso, porque é uma empresa brasileira, começou em Minas Gerais, né? Tem quase 200 unidades no Brasil. Hoje ela está indo para a Arábia Saudita, né? E o modelo brasileiro está sendo copiado. Tá? Ou seja, nós temos aqui, tem que valorizar isso, né? Porque o nosso modelo que está sendo copiado tem, claro, grandes investidores por trás. Goldman Sachs, né, é uma empresa de capital aberto, mas é uma grande empresa. Tá? Então é uma empresa que eu... E que está fazendo um trabalho belíssimo. Muito bom, né? É o futuro, né? Ou seja, esses players que a gente fala, grandes players, né, no Brasil, na área de oncologia, a Oncoclínicas praticamente, ela não, é ruim dizer domina mercado, né, mas ela digamos, é o maior nesse setor. Isso é interessante. É o futuro da medicina, tu ficar vinculado a grandes instituições, ter a tua instituição, mas tu ter algum papel junto a grandes instituições também, né? Isso aí foi um crescimento que tu está chegando nesse momento da tua carreira com essas oportunidades, mas eu queria começar lá atrás. Como é que começou essa história do Ronaldo Melo? Vou te contar, né, Mary? Minha história é longa, né? Assim, eu sou do interior, né? Nasci em Montenegro, né? Sou natural de Montenegro, que é aqui perto, 1h30 daqui, máximo 1h30, mas eu fui criado pelos meus avós. Tá? Então, condição, acho que econômica dos meus pais, meu irmão menor foi criado pelos meus pais, e eu fui criado pelos meus avós num local chamado Passo da Cria, que era rural. Tá? Então, digo assim, foi uma infância... sem luxos, mas muito boa. Não tenho, assim, não passei fome, nada disso, né? Mas assim, eu ia para colégio rural estudar, o que era muito bacana, né? Então, como as áreas rurais são muito isoladas, né? Então, tava eu, meu avô, minha avó, e era só, não tinha criança muito perto. Então, ir no colégio, para mim, era ótimo, né? Tu ia de charrete no começo, depois o avô me levava. Ai, que lindo! Era legal, porque era numa comunidade onde tinha uma igreja, né? Sempre aquela coisa, tinha uma capelinha, por exemplo, o salão de festas da capelinha, e tinha o coleginho atrás, um colégio público. E sempre foi muito bom. Né, eu aproveitei bastante ali. Depois eu saí dessa escolinha, que era primeiro grau incompleto, fui para uma escola daí de gente chama na cidade mesmo, em Montenegro, que era o São José. Né, a gente foi como bolsa, né, tanto eu como meu irmão. Minha mãe fez magistério lá e eu acabei indo como bolsista. Como todo bolsista, né, tinha o bullying. Né, tinha ali a sociedade da cidade e a gente, nós que éramos os bolsistas que recebíamos livros dos outros, né, a gente tinha que apagar os que estava escrito nos livros e tudo mais. A gente tinha
essa coisa do bullying, mas que eu digo Que assim... antigamente não chamavam de bullying. Mas eu digo assim, né, Mary, tu pode pegar isso e ir para a parte ruim da coisa, se vitimizar, tá? Eu acho que tem muita vitimização hoje, né? Não quero entrar nesse detalhe que é bem polêmico, mas eu peguei aquilo para dizer assim, eu tenho que me destacar em alguma coisa. Então eu ia para o esporte e ia para o estudo. E o colégio foi maravilhoso, mesmo tendo toda essa barreira inicial que foi bem forte, tá? Muito forte mesmo. Ali tinha música, a gente tinha a banda marcial do colégio, a gente tinha assim, coisas de elétrica, não sei o que. Então a gente aprendia uma série de coisas lá dentro e era muito legal. Era um colégio que eu gostava. Então assim, esse gosto de ir para o colégio. Talvez por eu ter uma realidade em casa que eu sentia falta, ir para o colégio para mim era muito bom. Né? E eu peguei esse cunho também ali digamos, de ser um pouco afastado das turminhas, mas eu tentar sempre de alguma forma me enturmar, né? Que foi, como eu falei, pelo esporte. Né? E a gente acaba se desenvolvendo com essas dificuldades, né? Alguns não, né? Mas a gente, mesmo todos nós na época, até os que eram bolsistas comigo, se destacaram muito depois, né? Porque eu falei, eu acho que isso aí não desmerece ninguém, né? Você está numa situação onde tu tem que, né, saber jogar com aquilo ali, porque existe até hoje, mesmo que as escolas elas combatam isso, a gente sabe que isso existe, vai sempre existir. Né? Então, em casa, a gente procura, né? Tem condição do meu filho, que a gente vai falar um pouco depois, mas a gente procura estabelecer que isso é uma realidade. E não vai deixar afetar os objetos individuais. Tu tem que passar por cima disso. Né? Então, lá já tinha, minha avó fala que desde que eu era pequeno, eu dizia que ia ser médico, né, que ser médico e tudo mais, mas naquela época para nós era muito a realidade era ir para o polo petroquímico, né, que estava surgindo. Sim, ali do outro lado da estrada. Então assim, eu fui depois para o São João, que era um colégio de segundo grau, para fazer técnico em química, né? Então lá tudo era preparado para técnico. Tinha ali a Copesul, que era maior, a Polielefinas, né, Petroquímica Triunfo, todas essas, né? E tu já tinha com isso, como a mão de obra era escassa para eles, né, tu já tinha emprego garantido e geralmente eles pagavam a faculdade de química ou de engenharia química. Então, para quem não tinha posses... A tendência era realmente... Era ir para esse lado. Né? E não me lembro assim, que eu fiz técnico em química, fui bem, e eu tinha, a princípio, eu iria para a Copesul, né? E eu quis fazer medicina. Então, isso... Eu falei, a gente sabia que eu indo para a parte de química, tu já tinha teu salário, já tinha conseguido logo depois comprar carro, etc, etc. E com essa decisão minha, pro pai, para a mãe, eu disse, opa, eu vou ter que bancar mais isso aí, né? Porque daí tu foge de uma coisa que a realidade minha tu já tinha uma coisa mais garantida. Ia ser mais fácil. Né? Mais fácil. Mas tu te jogou pro desconhecido. E eu vou dizer, a família abraçou, porque a minha família toda, ela abraçou isso. Então, a minha família toda ajudou. Né? Meus tios me ajudaram, meus avós me ajudaram. Mas daí tu fez a faculdade na URGS. Fiz URGS, né? Vim fazer URGS. Me lembro que lá tem essa mas tu estava muito bem preparado, então, porque para passar na URGS nunca foi fácil. Vou dizer assim, né, Mary, que o colégio público tem suas falhas, sempre teve. Naquela época era melhor. Né? Mas eu digo uma coisa, sabe? Parece que tem que ter foco. Foco, né? Foco. Se tu quer, tu tem algumas coisas que tinham que abrir mão, se você abrir a mão de festa. Eu não deixei de fazer as coisas que eu gostava. Esporte, como falei, né? Ia uma festinha ou outra, mas eu me dediquei para estudo. Né? Eu sabia que eu queria passar, eu sabia que ia ser um deles, tá? Tinha 124, 26 vagas naquela época, se não me engano. Se uma delas ia ser minha. Então, tinha que estudar. Então, eu sabia quais as lacunas que eu tinha do segundo grau e eu que tentei forçar. Inglês, por exemplo, a gente quase não teve inglês no segundo grau. Então, eu procurei fazer. Então, eu pegava livro e escrevia o significado das... Então, eu estudava, porque tu tinha... E interessante que tem tipo assim, uma rotina e tem uma certa... como é que eu posso dizer isso? Mas como fazer, né? Tu tem uma rotinazinha que tu começa a juntar os pontinhos que funciona depois, uma estratégia, né, de estudo, né? E eu me lembro que lá em Montenegro todo mundo era cético, né? Porque eu naquela época fui o primeiro a passar, né? assim, do ano todo e tudo mais, ninguém foi fazer medicina. E eu passei na URGS, né? Então foi uma vitória. Sim, tem sido um acontecimento. Não, e para os meus pais foi legal, sabe? Eu me lembro assim que quando eu passei, né, meu pai foi me buscar para a gente ir pra praia, na casa dos meus avós, que tinham lá em Cidreira, fantástico. E o pai veio com o carro, né, me lembro um voyagezinho dele lá, todo velhinho, escrito assim, Ronaldo, medicina URGS, meu irmão tinha passado em educação física, minha namorada na época tinha passado em direito na PUC e letras na URGS, e daí eu abracei meu pai, porque meu pai me esperou ali perto da faculdade de medicina.
ali na Sarmento Leite, né? Eu combinei com ele ali, porque eu fiz aquela festinha, né? Eu fiz um cursinho intensivinho ali, rapidinho, e daí eu fui, né, festejar com eles e fui esperar meu pai. E daí eu abracei meu pai assim, agora, pai, ninguém me tira isso. Eu vou ser médico. Sabe? Eu me lembro disso até hoje, a cena de abraçar meu pai, meu falecido pai, daí dizer pra ele assim, agora ninguém me tira isso. Que coisa né? linda isso. O legal disso é mudar a vida, né? Porque são essas coisas, Mary, assim, e eu digo assim, todo mundo consegue, tá? Acho que, claro, tem as suas dificuldades, tem gente que tá numa situação muito complexa, né? Vive calamidades toda hora, mas, assim, ó, eu vi ali que dá pra fazer, né? Dá pra fazer. E como muda a vida. Porque a minha vida mudou. Tudo que eu tenho hoje, todas as coisas que eu tenho, materiais, né, e pessoais... Começaram lá naquela tua decisão. Começou lá, e foi difícil, nesse né? Foco, porque né? aí que a gente fala aquela coisa que é meio piegas, assim, tu não vai pelo caminho mais fácil, né? Então, assim, a minha escolha naquela época não foi ir pelo caminho mais fácil. Não estou dizendo que não teria, talvez, destaque, ou as pessoas que foram por esse caminho não tiveram destaque, tiveram. Tem muitos colegas que foram para Química, Engenharia Química, são muito bons, né? Mas eu optei por, naquele momento, seguir um pouco do que eu queria mais, né? Que era esse lado médico mesmo, eu queria ser médico. E a influência disso foi interessante, né? Porque eu gostava de pequeno, né? Aquela coisa de vaquinha tendo terneirinho, coisa com animal, né? E eu levava isso não para veterinária, para a área de medicina. E os médicos que eu tive em Montenegro, o Traumato, o Dr. Bouze, né, que é um traumatologista falecido, agora o filho dele é traumatologista, que ele, como eu jogava vôlei lá, fazia muito esporte, então a gurizada estava precisando de sempre alguma coisa, traumato. né, ou dor, ou entorse, uma fratura, alguma coisa. Ele era um cara muito legal, né, muito legal. Como assim. é importante a gente ter essas referências, né, quando criança, a gente admirar a pessoa. É impressionante, porque a gente tem, assim, ó, parece coisas muito pontuais, né, mas isso pesa tu não é o demais. primeiro a falar isso. Aqui no podcast, a gente tem, volta e meia, eu tenho conversado com médicos que dizem, eu fiz medicina porque eu tinha um tio que era médico, porque eu tinha um médico que cuidou de mim, eu tive um problema de saúde, o médico era legal. Então, é impressionante como isso acontece. E foi aquilo ali, né, foi uma né, e daí, como é que foi durante a faculdade e como é que tu caiu na cirurgia geral? Porque primeiro tu fez cirurgia geral daí, né? Tu já sai com uma eu entrei já querendo ser traumato, por exemplo. Por causa do bolso, sim, tu tinha né? Eu já queria ser traumato, né? Então, tu entra com essa, né? Tu entra como todo mundo, mas tu já tinha esse viés mais cirúrgico, né? Eu adorei a faculdade, né? Porque para mim, assim, tu sai do interior, aquela coisa pacata, né? Daí tu vê aquele brilho de Porto Alegre. Eu adorava aquilo, é um troço assim que eu sou apaixonado, eu me lembro daquela época ainda de pegar ônibus para ir para qualquer lugar, só para passear, olhar para fora. Sim, uma cidade grande. E ver, né? Não, cidade grande e tudo mais, então tudo assim. E outra coisa legal da URGS em si naquela época, né? Que eu acho que talvez pudesse em outras faculdades, mas eu tive uma turma muito eclética, muito bacana. Sabe? Eu pensei que ia ter uma barreira também pelos bairrismos de colégio, né? Muita gente do Farroupilha, gente do Anchieta, etc. Mas não, foi muito bacana. Muito. Eu fui digamos, abraçado por vários colegas, acolhido por vários colegas meus, que são meus irmãos, né, hoje, assim, são amigos. Sim, porque isso tem muito na faculdade de medicina que eu vejo, né? A maioria das turmas, ela tem uma união. É muito intenso. Sabe? Muito intenso. Que passa anos, todo mundo sabe. Como eu converso muito com médico e coisa assim, às vezes eu digo, vou hoje em tal lugar. O fulano, manda um abraço para ele, porque não sei o que. E já aconteceu aqui de eu entrevistar pessoas e receber depois mensagem dos colegas dessa médica ou desse médico. Eu não sabia que a história da fulana era assim, como foi difícil. É muito unido, né? É muito, porque é intenso. As turmas são muito unidas. Sempre, né? Tu não quer rodar, porque senão tu perde a turma, né? Então tu acaba se puxando, né? E foi uma coisa fantástica, né? Eu me lembro dessa época inicial, assim, principalmente, assim, de uma coisa muito lúdica para mim. Foi muito bom, né? Porque tu sai de um conceito, tu veio pra cá, eu vim com 16 para 17 anos de idade, né? Tu vê quem é que hoje vem sozinho, muitas vezes, né? Uma cidade grande, eu me lembro que eu fui morar com meus primos, no apartamento que eles tinham ali, que era alugado ali na Barão do Amazonas, com a Felizardo, perto do ESEF, fantástico no local, me lembro que eu era arborizado, pegava o Jardim P, que era o ônibus ali, legal pra caramba. Então tu disse, vou morar sozinho, né, vou morar sozinho, vou estar aqui com o pessoal, vou poder sair sozinho, ir no supermercado sozinho, né, tu tem aquela... Liberdade, né? Mas liberdade com digamos, muda a responsabilidade. Né? Porque eu sabia que eu não podia, porque assim, minha família tá me ajudando. Eu tava ali porque a minha família tava, né,
não era fácil, né? Mesmo sendo manter. URGS, tem um custo, tinha que né? pagar o apartamento, tinha que pagar as coisas, os livros e tudo mais. Não era fácil para meus pais, né? Para meus avós ali. Não era uma coisa simples para eles. Então, tu tem essas... orgulho que eles devem sentir de ti. Eu acho que sim. Tomara, né? E é legal assim que a gente estudava, ou seja, ninguém precisava te puxar a orelha para estudar ou fazer as coisas, né? Ou assim, não vou para festa, vou ficar estudando, Para mim era natural aquilo ali. Eu sempre fui um pouco assim, né? Dá para dizer assim que eu sempre fui um pouquinho regradinho. Eu sempre te vi como uma pessoa muito determinada. Eu sempre fui um pouco regradinho. É uma característica muito forte em ti, isso. Eu não sou avesso a risco, né, Mérito? Sabe disso? Eu gosto, né? Não é uma coisa que me... Porque foi tanta dificuldade para trás também, tanta coisa que tive que passar. Eu acho que outros também, né? Tipo assim, não sou... falei, não passei trabalho, né? Mas eu acho que daí que tu sabe que... Claro, tu faz o plano B, tu não se joga aquilo ali com impetuosidade, mas eu não sou avesso a risco, né? Eu gosto de um risco, né? Aventurar na parte empreendedora e tudo mais. E vai. E naquela época, como eu falei, assim, era legal, era isso, porque eu fui abraçado pelos colegas, eu tinha pais que eu ia almoçar na casa deles, meus colegas, né, e que hoje me dou muito bem com eles, e era bacana demais isso, né, e fim de semana eu voltava para Montenegro, roupinha, né, para lavar, pegar comida, né, voltar para lá. Arroz com feijão em casa, né, e rever meus amigos lá e tudo mais, né, estudar. E claro, ficar na cidade que era a minha cidade, né. Tá, mas daí... Eu imagino assim, tu terminou a faculdade e tu não foi ser ortopedista, tu resolveu ser... Ali já eu comecei, porque as turmas ficam umas turminhas, né, da cirurgia, etc. Eu já tinha esse viés cirúrgico, né, e depois eu quis ir para cirurgia mesmo. A minha intenção é fazer cirurgia plástica. Tá? A minha intenção, porque já desde o começo ali da faculdade também, eu fiquei acompanhando a cirurgia plástica. O Rinaldo, né, que era chefe da cirurgia plástica naquela época, nas clínicas, na URGS, e eu acabava acompanhando e gostava daquilo, né? Então, assim, meu plano era fazer geral para fazer cirurgia plástica depois. Tá? Daí, claro, passei na residência de cirurgia geral no Clínicas, foi excelente também, né? Creio eu, uma boa cirurgia geral, e eu não aprovei na cirurgia plástica, na prova, né? Que é um saco pro ego, foi por muito pouco, né? Foi por um pouco mais de 1/10, sabe? Assim porque eu não entrei. Mas eu vejo hoje males que vem para mim. Eu vejo isso como uma coisa que foi muito boa, pela minha postura frente a algumas coisas, né? Porque hoje eu sublimo isso com o que eu faço muita cirurgia de face, muito tumor de face. Aí que tá, tu acabou... E eu fui naquela época... Juntando essas coisas, porque na verdade a cirurgia de tumor de pele, tu faz muito em face, tem que ter uma habilidade... muito boa para não ficar marcado. Tem um pouco a ver com essa coisa que eu queria. Até né? a técnica de Mohs precisa, né? Eu faço a técnica... Hoje eu chamo de técnicas microscopicamente controladas, né? Mohs foi a primeira lá em 30, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso também. Mas, como eu falei, eu queria fazer cirurgia plástica, né? Não aprovei para cirurgia plástica na residência. E eu fui convidado daí porque naquela época não tinha prova para R3, no caso. Eu era convidado por um professor. O Renato Amaral me convidou para ser residente de terceiro ano, né? E naquela não tinha residência para cirurgia oncológica. Tu fazia ênfase em cirurgia oncológica. Depois que veio a residência específica, e a equipe era muito de melanoma, sarcomas, cabeça e pescoço, mama, era cirurgia oncológica, tá? Essa que era, digamos que a principal. E claro que eu rodei nas outras, né? Mas eu fui muito mais para esse lado. Terminei a residência, eu fui convidado a ficar com o preceptor da cirurgia oncológica, ali com o Amaral, na equipe do Amaral. Tá? Eu entrei no mestrado na época, tudo mais, que eu não concluí, depois eu posso tocar sobre isso também. Então eu fui para ser preceptor, e cirurgias muito grandes, né? EPT, esôfago, tudo essa parte. Era eclético, a gente fazia muito, né? Uma época a gente fazia muita coisa, a gente botava a mão na massa, o volume era muito grande mesmo. Sempre gostei do Clínicas. Nessa época, a dermatologia precisava de montar o serviço de cirurgia dermatológica. Não tinha ainda. Não tinha, naquela época eu acho que não se falava muito, né? Até se falava, né, Mary, mas não tinha. E a necessidade era do MEC também, né? Parecia uma coisa por trás do MEC, precisava montar. Daí o Renato Amaral foi conversar comigo para eu ir com o Bacos lá, com o Lúcio, né, que era chefe de serviço, para montar isso e ficar com a dermato lá. Então tu vê que uma coisa são coisas interessantes, sabe? Porque uma coisa parece que são coincidências, vão te puxando para um lado, para um caminho que vai sendo natural para ti, que tu goste.
Então, daí eu peguei, montei, né, fiz todo o protocolo, olha, 2 salas de procedimentos no CCA, no Centro Cirúrgico Ambulatório do Clínicas, isso aqui é R1 faz, isso aqui é R2 faz, tal dia é ambulatório, vamos fazer tal coisa, vamos fazer publicação, etc. E eu fiquei muitos anos ali dentro. Então, eu coordenei, eu Aprendendo iniciei. muito, né? Porque além de ensinar, se aprende muito. Aprende bastante. O residente é uma coisa que te puxa muito, né? Uma coisa que te puxa muito. Daí tu vê os perfis também. Eu formei muita gente muito boa. O pessoal que passou lá, que, né, que eu digo assim, que são colegas, né? Eu não gosto de dizer assim, foram alunos, mas alunos de uma maneira carinhosa, né? Mas assim, o pessoal muito bom. Muito bom. Sabe, boa formação mesmo, sabe? O Clínicas tinha uma boa formação ali. Ah, daí tu ficou bem voltado para a parte de as 2 coisas. câncer de Né? pele. Eu fazia tanto a parte de cirurgia oncológica, fazia toda ela, e geral também. Geral. É geral, Sim. né? Geral oncológica, e comecei muito no foco da pele também, que era em paralelo, né? Na época começou ali o Inflauto de Sentinela em melanoma. Mas quando eu te conheci, tu já estava bem mais focado no câncer de pele. Isso, porque lá quando o pai faleceu, 2005, esqueço, não quero me lembrar, mas assim, ó, o pai, ele teve, eu fui casado a primeira vez com a Maria Ângela, que é minha ex-esposa, que é médica, né, uma pessoa fantástica, né, inteligentíssima. Então é legal também falar nesse assunto, porque a família dela me acolheu bastante, muito aqui. Uma coisa que fez me aumentar a autoestima e tudo mais, foi muito interessante isso, porque era um padrão de vida, em termos econômicos diferentes da minha realidade, mas eu era médico já, obviamente tinha, né, e eles me acolheram bastante. Então eu cresci com eles ali, cresci muito com o primeiro casamento. Daí, meu pai, né, durante o meu primeiro casamento, ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Tá? Daí me lembro que eu fui viajar, lua de mel, quando eu voltei ele foi fazer cirurgia, e a cirurgia tinha linfonodos comprometidos já, tudo mais, então se optou por não tirar a próstata e fazer todo o tratamento, né, que se tem para isso. E o pai demorou bastante, eu já tinha me separado, estava com minha nova esposa, que é a André, que a gente vai comentar depois também, e o pai sofreu muito, sabe, sofreu muito no final, assim, né? Ele tinha metástases ósseas, ele não conseguia caminhar e tudo mais, que ele me machucou bastante, eu e meu irmão, né, e tudo mais, meus irmãos. E daí é o seguinte, eu fazia as 2 coisas e eu tinha um volume de trabalho absurdo. Eu, Gerson Junqueira, que é um cara que eu devo muito também, o Gerson Junqueira é um cara... Sim, o Gerson que eu conheço. O Gerson é um cara que me ajudou muito, né? Um cara que me ajudou muito, me botou no caminho. Então, é legal, tu começa a ter pessoas no teu caminho também que te ajudam, né? Renato Amaral, né? Que foi meu padrinho de primeiro casamento, né? O Gerson Junqueira, essas pessoas todas, né? Então, a gente trabalhava juntos, né? E a gente tinha um volume muito grande, né? Pegava coisas da UTI e tudo mais. Daí, não me esqueço uma vez, o pai estava internado já com fase terminal, e a gente combinou, né, a Andréia de ficar com a minha mãe, eu chegar no hospital, né, ficar com o pai, e a Andréia pegar minha mãe para passear, ir no shopping, porque ela estava muito, né, sobrecarregada, ficava muito tempo lá. Estava saindo do Mãe de Deus naquela época, né, Mãe de Deus de Alencar ali, me chamaram para ver um paciente na UTI. Aquela coisa toda, né, líquido livre, abdômen, pede exame, etc, etc. Então, às 2 horas da tarde que era para chegar lá, eu cheguei quase 8 da noite. Azedo, para voltar para operar. Certo? Daí a André tinha ido antes, pegado minha mãe, daí eu fiquei com meu pai ali, eu azedo, falando tudo, sabe assim, azedo, porque eu tava, fim de semana era ver paciente, a André sabe disso também, não podia ir para uma beber nada, e né, óbvio, porque eu podia ter, se necessário, não podia tomar um cálice de vinho, nada. E tu tava no momento com o teu pai internado também. Né? E tinha essas coisas todas, né, e o fim de semana, assim, então a minha rotina era muito ruim. Daí eu cheguei com o pai, né, e daí falando um monte de coisa, né, ou seja, ao invés de ficar ali com o pai, né, eu fico falando, botando aquele monte de coisa para fora. E o pai ali, né, chegou assim, pelo menos tem escolha. Falou assim, mais ou menos essas palavras, né, tem escolha. Eu, se pudesse, eu saía daqui com dignidade, jantava com vocês, tipo assim, sem dor, sem nada, voltava e morria. Putz. Sabe, Mary, aquilo ali, tipo assim, ó, tipo, tu tem escolha, eu não tenho mais. Tá? Aquilo foi como uma, assim, duas, sabe, parece que foi uma voadora no peito, sabe? Assim, eu disse, não, isso vai acabar. Isso vai acabar, o pai morreu na semana seguinte, né? E aquilo ali, eu me lembro, assim, a cena até hoje. Daí eu falei pra André, assim, eu vou largar tudo. Eu vou largar a geral, oncológica geral. Vou largar, não quero mais. Eu vou fazer só oncologia cutânea, que eu gosto, né? Eu gosto de fazer isso, não que eu não gostasse de fazer o resto. Mas eu vou gostar o que eu consigo ver como liberdade para mim, uma coisa que realmente eu vou ter prazer de fazer e ter mais qualidade de vida. E eu comecei a negar tudo. Assim, imagina, eu estava no setor de vida já com tudo construído, já estava com 35, 36 anos na época.
tá? Então, eu já estava com, né, já toda a carreira, etc. Tu, de uma hora para outra, dizer assim, não quero mais. E não quero mais privado, né? Não quero mais cirurgia grande, não quero mais cirurgia. E tu faz uma queda, né? Mas uma queda financeira. Mas aí é uma coisa que eu te digo, por te conhecer. Tu nunca teve medo disso? Ah, nunca tive. Porque eu sabia que isso aí... Sabe o que acontece? É que logo depois... Porque, claro, quando tu faz isso, tu dá aquele pavor, né? Diz, puxa vida, eu tinha toda aquela rotina. Mas daí começou a ser tão prazeroso, né? É o mesmo desafio, né? E ver que tem uma outra vida, sabe? Tu começa a ver assim, só um pouquinho, né? Reduz aqui, faz aqui, não sei o quê. Começa a equilibrar essas coisas. Tem muita coisa fútil que tu gastava em coisa fútil, né? E tu começa a aproveitar mais a vida. E tu vê que realmente a vida é muito mais importante, né? Claro. Então, eu comecei a focar só nisso, né? Eu estava já numa equipe que é de dermatos aqui no Mandideu Center, uma equipe fantástica também, tive até reunião com eles hoje, né? Então, tu vê, tudo foi se encaixando, sabe? Eu digo assim que tudo se encaixou, né? Então, claro, foi difícil, mas eu digo assim, foi a regra dos 6 meses, né? 6 meses foram de negar e sabe aquele elástico te puxando de volta. Né? Poxa, será que eu não vou voltar para isso? Será que eu não faço uma cirurgia? É isso, será que eu não volto para isso? Vai ter que resistir. É resistir. E daí passou. E daí eu fui pro foco em cirurgia oncológica cutânea. Né? Cirurgia da pele e oncologia cutânea. E hoje tu faz só isso, né? Só isso. Minha agenda, até hoje eu tenho que... Tô de novo numa situação que eu tenho que dar conta de como parar um pouco disso. Porque eu tô com muita coisa. O volume do câncer de pele é absurdo, né? Aqui no Rio Grande do Sul é gigante, né? Assim, falando um pouco sobre isso, assim, é o câncer mais comum. O câncer de pele 30% dos cânceres é câncer de pele. 100 pessoas que têm câncer, 30 são câncer de pele. A gente tem aquela coisa de os carcinomas, né, basocelulares e epidermoides são os mais comuns, né? Mas só que assim, o que eu vejo hoje, a qualidade médica caiu muito, né? Está caindo cada vez mais. Então, era de esperar que muita coisa, beabá, fosse muito bem tratado e o beabá começa a ser mal tratado. Ou seja, se o médico de outra especialidade detectar um sinal, ele já deveria encaminhar esse paciente para um especialista, e muitas vezes não. Eu digo assim, ó, eu sou um pouco mais aberto, sabe que eu sou um pouco mais aberto nisso, porque eu passei por isso também, tá? Eu passo por isso hoje, por não ser dermato, tá? Por não ser cirurgião plástico, tem aquela coisa do limbo, não é que nem nos Estados Unidos que tu faz foco, tu é reconhecido. Aqui tu fica, por muito tempo eu fiquei no limbo, eu tive que, né? Porque o que acontece? O que é câncer de pele? Câncer de pele, quem faz é dermato, eu não era dermato. Ah, tudo bem, eu era Mas o melanoma não, né? Mas o melanoma também tem um pouco do dermato e um pouco do mas assim, mas hoje cirurgia de face, por exemplo, né? A maioria ainda no Brasil tem esse conceito que vai para cirurgião plástico, não desmerecendo cirurgião plástico, nada disso. Só que é a mesma coisa do conceito da mama. Câncer de mama não é cirurgião plástico que faz, é mastologista. Não que o plástico não pudesse fazer, poderia, mas se soubesse, dizer assim, olha, eu vou para esse lado, então eu vou fazer isso, eu vou fazer a reconstrução. Então eu sou um pouco mais aberto em relação assim, ó, eu acho que todo médico pode fazer desde que tenha foco. Tem que focar naquilo. Eu conheço bons médicos que não eram daquela especialidade, né, e foram, mas assim, só focaram numa, né, e acabou sendo. Hoje eu sou foco só em oncologia cutânea, então é normal, né, que essa bagagem a gente consegue não ser pego mais com calça curta, né, e só que eu vejo assim, ó, tem muita coisa errada, mal feita, tá sendo perigoso. Na parte que eu faço, que é face, faço muito tumor cutâneo de face, né? Aí tu vê assim para trás, hoje tem protocolo, né? A gente sabe disso, né? Falando disso, né? Hoje não existe mais tu inventar medicina. Tu pega protocolo e o médico, a obrigação do médico é ele gerar conhecimento para o paciente. Ele tem que dar informação. O paciente pode definir o que ele quiser, até não fazer. Se eu defino que a cirurgia é melhor, o paciente diz não. Mas tu tem que dar todas as opções. E hoje não acontece, né? A gente vê assim, tô falando em cirurgias micrográficas, etc, né? Hoje tu pega os protocolos, tanto para cirurgias dos carcinomas, em áreas nobres, face, etc, né? Genitália, mãos, pega melanoma, tumor de Merkel, não é só tirar e dar ponto. Isso ensina qualquer um a fazer. Essa parte técnica de tirar e dar ponto é uma parte do tratamento. O resto, assim, o desdobramento disso. Quanto tempo tu tem para fazer, qual é o exame que tu vai pedir, qual é o estadiamento que tu vai, né, a partir de qual que tu vai delegar tal e tal coisa, né, e isso pesa bastante. E hoje se cria as equipes multidisciplinares, mas o foco importa, né, para tu dar o melhor para o paciente. De novo, não que os outros não possam fazer. Não digo que eu sou o detetor de todo o conhecimento e que um cara que não faz o que eu faço diariamente não possa fazer. Pode fazer, mas ele tem que seguir. Né? Então, assim, ele pegou um caso lá de um tumor no nariz, lá, um vaso celular infiltrativo, vai chegar lá no NCCN americano, por exemplo, no protocolo, vai dizer, tá escrito,
o principal é a remoção cirúrgica com cirurgias microscopicamente controladas, seja micrografia de Mohs, seja... Mas aí que tá, os caras nem falam isso, entendeu? Hoje é um critério muito assim, do que aprendeu para trás e não se atualiza. Porque a gente imagina que é só tirar, né? O leigo pensa assim, eu tô com esse sinal aqui. E vou tirar, entrando já nisso, né? E vou tirar quero que fique bonito. Ainda por cima é isso. E aí que tá o problema, né? Então, entrando nessa área já um pouco do tumor de pele, né? Então, assim, tumor de pele é comum, extremamente comum, tá aumentando cada vez mais, né? Há muito jovem, eu tô agora com uma menina de 33 anos com tumor em pálpebra, que me encaminharam. Eu já fiz uma amputação nasal completa de uma paciente de 26 anos de idade, né? Com micrográfica, que é um tumor que recidivou 2 vezes. Meu Deus. 2 cirurgias prévias que foram tiradas muito pequenas, né? Uma era exígua à margem de um infeto, era para ter discutido até a ampliação, se fosse o caso, porque era campo de menos de um campo de 400 aumentos, e voltou, operou de novo de uma mesma forma, e daí depois da micrográfica a gente teve que fazer uma amputação completa. Então, 26 anos de idade, tu imagina só o seguinte, né? Uma coisa totalmente curável no começo, com menos mutilação. Podia ter ficado um pouquinho mais feinho no começo, né? Mas ela ia perder o nariz. Então, isso que a gente não quer mais, né? Então, o câncer de pele, ele hoje é muito comum, né? A grande maioria é fácil de tratar. Só que, como tudo, né? Analogias. Se eu pegar um revólver e dar um tiro na minha perna e eu dar um tiro no meu rosto, teoricamente a situação é diferente. Eu posso ter o mesmo tumor de pele. Eu boto ele aqui, a maneira de tratar ele é totalmente diferente. E hoje o que se faz é um saco de gato. É tudo igual, porque não tem especialidade, né? E tumor de pele, por incrível que pareça, ele fica num limbo, tá? Porque, por exemplo, assim, muitos dermatos não querem fazer, porque eles têm uma formação muito clínica e a formação indo para estética hoje, que é o que mais remunera, nada contra. Tá remunerando bem, vai com né? Tá com o mercado. Então, o dermato, que teoricamente é a base da oncologia cutânea, é o dermatologista, sem dúvida nenhuma, que vai fazer diagnóstico e tudo mais. Então, o dermato hoje está indo muito para o lado estético. Tá? Ele não quer mais ver o paciente como alguém que vai falar, né, que vai atender pereba, ele quer ver o que pode fazer de preenchimento e botox. Muito disso. Trabalhando o gerenciamento do envelhecimento. Tá muito nisso, tá? De novo, nada desmerecendo. Bem, o cirurgião plástico, que também é uma coisa que no Brasil tem muito disso, ele quer a mama, ele quer a lipoaspiração, ele quer a coisa que dá mais volume, assim, menos volume e muito mais dinheiro agregado. Então, não há... e o tumor de pele, ele precisa de gente que entenda do tumor de pele, né? Da biologia molecular do tumor, de como interpretar... E até porque depois tem que fazer, muitas vezes, um encaminhamento para colegas, para uma radioterapia, uma quimio, enfim, existem tumores... Tudo, e ver a parte multidisciplinar para alguns tumores. Mas, assim, o que acontece muito, Mary... A parte clínica daí? É que há um rastro, hoje tu deixa rastro, tá? Qual é o perigo de hoje que tem? É o processo. Hoje, se tu vem lá, uma menina como essa, por exemplo, que ela vai perguntar para ti se foi feito certo, e tu vê que não foi, como é que tu vai fazer? Como é que tu faz? Entendeu? O que tu faz? Deixa rastro. Então, eu acho assim, hoje em dia a pessoa tem que ver o seu limite. O mais importante hoje para qualquer pessoa é ver seu limite. Eu não faço tudo. Mesmo dentro de câncer de pele, na face, muitas vezes, assim, hoje, eu chamo lá o plástico ocular, chamo muito lá o Ciro Portinho, por exemplo, que faz a microcirurgia, muita coisa, você reconstruir tudo. Né? Já fiz tudo que possa imaginar, né? Mas assim, tem coisas que tu diz, vamos chamar alguém que faz isso com mais especialização para poder dar qualidade ao paciente. Entendeu? E a gente isso vê vai hoje, fazer toda a diferença. A gente vê hoje tem duas coisas aí, tá? Uma é quando o cara nem se dá conta que está fazendo algo errado, que é o pior ainda, tá? Ou aquele que faz porque está precisando de ganhar dinheiro. Tipo, ele faz porque ele vai receber por aqui. Eu não sei qual dos dois é pior. Não sei o que é pior, tá? Eu não sei qual é pior, tá? Porque tu não sabe teu limite, né? Há muito disso hoje, tá? Há muito de não saber o limite em coerência da pessoa. Mas aí tem a ver com aquilo que tu estava falando no início. É uma questão de foco. A hora que a gente determina o foco que a gente quer e a gente tem os valores bem definidos, a gente fica trabalhando só dentro daquele quadrado. Porque sempre vai poder ampliar, mas claro. A gente não pode fazer isso. Tu não vai conseguir ser bom em tudo. Não tem como. Então a gente tem que procurar escolher, focar naquilo e procurar ser o melhor possível naquilo. Pelo menos é a maneira que eu sempre penso a vida, né? Já é difícil assim, né? Já é difícil assim, porque dentro disso já é um universo. Eu tenho um universo dentro da oncologia cutânea que, às vezes, né, a gente sabe, assim, as novas tecnologias que estão chegando, né? A técnica cirúrgica não muda muito, mas as novas tecnologias, porque, de novo, não é técnica cirúrgica, não é só operar o paciente, tem tudo o que está ao redor. Não, tem todo um contexto. Então, tem todo um contexto que é multidisciplinar. Então, isso que a gente vê, assim, que está fazendo falta.
né, que está fazendo falta as faculdades de medicina aumentaram muito, né, estão jogando gente aí. Então, e de Muitas novo, vezes despreparados, né? tem coisa que mata, né? E coisa que mutila, né? Então isso é muito ruim, porque se tu pensar que algo que pudesse ser totalmente... Uma coisa está, tem coisas que são fatídicas mesmo, né? Ou seja, tu cresceu muito rápido, foi muito rápido mesmo, deu metástase, etc. Tudo bem. Tem coisas que fogem um pouco da regra. Agora tem coisas que não, que daí... E quando tem a mão humana, e mão do médico, que podia ter feito diferente, não fez, isso eu não sei, eu não consigo não doer, sabe? Eu não consigo, sabe, assim, primeiro, nunca protecionista de corporativista, porque não dá para entender. Não dá para entender, sabe? E se for deliberado ainda, é a pior coisa que tem. A gente sabe que tem muita gente hoje, a gente ouve no noticiário, isso vai denegrir a própria imagem da medicina, da área, né? E hoje está tendo muita discussão em várias áreas nisso. E muitas vezes tem coisas muito simples, aí que tá, né? Tem muita coisa simples. É simples, tu olha ali, tu pega um computador, entra no computador e vê o que eu posso fazer nisso aqui, é simples. Porque se o cara domina a técnica, ele vai lá, tem que dominar a teoria que está por trás disso, o que fazer além da coisa cirúrgica. Né? Tá, e daí assim, ó, Ronaldo, cirurgião, tu é um workaholic, né? André que fala, que diga. É uma pessoa assim, é um titã para trabalhar. Trabalha um monte. Porque além de cirurgião, tu gosta muito de gestão. Gosto. Isso também eu acho importante a gente falar, porque tu sempre está envolvido com alguma coisa nova, um empreendimento novo, invenção de uma clínica nova, e daqui a pouco... Tu sempre gostou disso, né? Uma parte de gestão administrativa, sempre de novas ideias. Como é que tá hoje isso para ti? Merecia. Eu sempre gostei disso. Sempre, assim, eu falei, eu sempre quis montar alguma coisa maior do que um consultório, né? Sempre. E sabe que isso não é muito bem visto na área médica. Isso começou agora a ficar melhor. Agora eu acho que está bem melhor. Bem melhor, mas há um conceito muito... Depois a gente vou tocar também esse assunto assim, mas assim, ó. Sou médico, mas eu tenho pós em marketing e tenho MBA em gestão de saúde. Tá? Então eu fui procurar conhecimento, tá? Que é uma coisa importante, porque eu tive uma academia de ginástica, para ter uma ideia, aqui do Bela Vista, né? Nossa aluna. Né? Ela havia a forma, né? Posso dizer o nome, né? Então, assim, que foi muito bom como incubadora. Ela tinha um projeto inicial interessante que era para ser mais vinculado à saúde mesmo, assim, tu tem uma parceria com o convênio que viesse o paciente, uma parte da mensalidade o convênio pagava e a outra paciente, a gente ia fazer a rotina, né, de avaliação do paciente, rotina de a ideia era ótima. Mas aqui no Brasil não funciona. Tá? Porque agora está funcionando, né? Essa coisa das premissas de prevenção, nos Estados Unidos principalmente, isso está funcionando mais. Mas aqui o pessoal quer fazer para ficar sarado. Ele quer fazer por coisa de estética mesmo, tá? Então, isso não foi para o lado que se queria. Tá? Ou seja, porque não conseguiu funcionar. A gente viu que que as pessoas não iam, os convênios não compravam muito isso também. Né? Então, mas serviu muito como, diz assim, para maturação, né, do que eu queria, e vi que não é fácil. A gente pensa, tu bota uma estrutura. Daí tu diz, agora eu sei, não sabe nada. Tá? Tu começa a ter o primeiro causa trabalhista, a primeira empregada que não vai, não sei o que, tu é médico, tem que ficar operando, tem que voltar lá, e aí o cara, né, tem que botar dinheiro, né, tu não se preocupa no começo lá. Acontece mil coisas. Mil coisas. De empreendedor é procura. Então, nessa época ali, mas assim, ó, ao invés de pegar e dizer, não quero mais... Eu quero só uma outra coisa. Eu quero outra coisa e quero fazer melhor, entendeu? Porque tu começa a ver o que tu não dá certo. Né? Daí eu montei a AMD, uma clínica que era para ser um modelo que eu quis, né? Que a gente montou com um grupo, né, societário, de até alguns ex-alunos, algumas pessoas, né, e que foi muito bom, só que também foi para um lado mais de consultório. Eu não queria um consultório, eu queria uma empresa que pudesse gerir, né, os custos, né, por monetização, não só o meu trabalho, o trabalho dos médicos. Não é assim, eu entro lá, divido os custos e vou fazer... Não, eu queria que gerasse lucro. E não foi por esse lado. Né? Tanto que tinha a marca do Mãe de Deus junto, foi negociado isso, né? Fiz reunião com a direção naquela época e tudo mais. Daí eu tive que sair. Eu saí porque eu vi que não era aquilo. Eu montei uma outra, minha só. Daí era uma onco, que é a oncologia, a Derma Center, que são clínicas, uma de dermatologia mesmo, e a outra somente oncologia cutânea, mas são integradas.
porque eu não vejo separação das duas, né? Então, tu tem porque a dermatologia ela é eclética. O paciente que vai lá, ele pode querer fazer um preenchimento, mas ele pode ter um câncer de pele, ele pode ter, sei lá, um vitiligo. E daí passa para algum colega especializado. Tu começa a fazer isso. Então, eu montei a Tu faz o procedimento dentro da clínica? Tenho 2 salas de procedimento, que foi muito bom, né? Com os convênios. Daí eu montei uma coisa diferente. Daí tem jurídico, daí tem o financeiro, tem administrativo, tu tem o faturamento. Não, estruturada. Estruturada. Dinheiro próprio, mas assim, ó, e funciona. Funciona. Né? Tem os seus percalços, tem um monte de coisa, mas aí tu vê assim, ó, não, vamos botar os fundamentos, né? Vamos fundamentar isso. Tá? Então, de novo, como eu falei, tem lá, tem técnica de enfermagem, tem quem cuida da parte dos funcionários, tem tudo, tem tudo direitinho. Eu quis montar uma coisa que era para dizer como é que tem que funcionar. Mas o custo, assim, não quero saber, então vamos funcionar, então depois a gente vê, vamos atrás, porque tu faz os cálculos, né? E é óbvio que o problema é o Brasil que é muito instável. Isso eu ia te dizer, né? Ele é muito instável. O difícil conseguir lidar com a estabilidade política e econômica, teve a pandemia também, agora teve enchente, né? Eu tenho uma unidade lá no Andradas e ficou 3 meses quase fechada, né? Sim. Né? Então isso, tu tem toda uma gordurinha e vai a gordurinha toda. Mas agora tu tá também montando uma outra clínica. Uma outra clínica que deve abrir. Que vai ser Dermaonco também. Dermaonco Derma Center, tá? Isso aqui no Med Center, Mandideu Center, o antigo Mandideu Center, no Med Center. Mas super bom, porque daí tem bloco cirúrgico também. Lá embaixo do Med Center, que daí para algumas coisas, mas vai ter o bloco também para pequenos procedimentos na clínica. Que é muito interessante, depois da pandemia, muitos pacientes não querem hospital. Claro. Não querem hospital. Eles não querem hospital. Não, eu tenho notado que as pessoas usam máscara direto esses dias. As pessoas idosas, elas ainda têm medo. Isso então, aí foi muito pesado, né, para nós. A época da pandemia nos deixou com muitos medos, medos novos. Muito, né? Muito. Então, eles querem um afastamento. Então, essa coisa de ter um bloco para essas pequenas coisas, né, dentro da clínica é muito bom, porque tu consegue praticidade. Vai ali, não tem, porque são coisas muito tranquilas, o padrão é todo como padrão americano, né? Até o sistema que tem hoje no Mãe de Deus, no centro, antigamente, o sistema que era no bloco cirúrgico, tinha toda a roupa, fazer um tumorzinho no braço, isso não tem. Hoje vezes. Não. Hoje tu vai para um bloco ambulatorial. Mas hoje em dia, a maioria dessas cirurgias é anestesia local. Local. Só o melanoma, que daí tu vai fazer no... Depende. O melanoma, sem ampliação de margem. Tumor nasal eu consigo fazer com anestesia bloqueio nasal. Bloqueio nasal tu faz com anestesia local. Tem muita coisa. 95% das cirurgias do que eu faço dá para fazer com anestesia local. Tá? Então tu consegue um manejo, né, bastante grande, né? E é aquela briga, como eu falei, estabilidade política, econômica, convênio. Convênio é bom para um lado e muito ruim para o outro. Sim. Tá? Ele vai ser o futuro nisso aí vai ser muito... A gente não sabe como é que vai. Tá? Aqui no estado, principalmente, que é só polarizado em Unimed, né? O IP tá muito ruim, né? Não muda. Então tá complicado isso aí. E os outros aqui são muito pequenos, a representatividade dos outros aqui no Rio Grande do Sul. E aí, assim, não tem, né? O futuro da medicina para a parte de qualificação, porque a qualidade ruim da medicina, ela deixa a medicina mais onerosa, certo? A gente pega muito caso hoje que não precisa chegar ao ponto de usar uma medicação que custa 500 mil tratamento, porque lá no final... Então, enquanto se ver isso, vai ser cada vez mais... Não, a gente pode falar o mesmo próprio câncer de pele. Muito. Se tu detectar um melanoma cedinho... Cedo, tu salva a pessoa, tu salva que é o principal. E a pessoa não precisa fazer um tratamento oncológico que vai ser muito mais caro. E hoje começa assim, a indústria farmacêutica, tu sabe que ela abre os leques, né? Então, assim, a gente tem hoje para carcinomas também. Que antes, tu via assim, melanoma, né? Tratamento, etc. Hoje já foi para os carcinomas. Então, tu tem carcinomas de face, por exemplo, que são grandes, que já estão aventadas as possibilidades que a gente chama de neoadjuvância, usar antes de operar. Só que cada dosezinha é 30 mil, 40 mil reais, 50 mil reais. É muito mais caro que uma cirurgia. Então, para chegar naquele ponto, é que foi feito muitas vezes, eu digo isso de tabelinha, a maioria das vezes se foi feito procedimento inadequado para chegar naquele ponto. Tá? Que pena. Que pena, porque daí o que acontece? Esse mesmo convênio que não tinha uma maneira de regrar e capilarizar esses casos para quem tem que fazer, tá? E não estou dizendo, sabe assim, em demérito dos outros, assim, que eu faço, mas assim, a gente faz bem.
certo? Tem pessoas que fazem muito bem no nosso meio aí, tá? As coisas, né? A Suzana Ramp na parte da Carla Bock também, né? Então, assim, são pessoas que concorrência boa é sempre bom, sabe? Ela não desmerece o mercado. Então, tem pessoas que fazem muito bem as coisas, as pessoas mereciam ter mais aporte e esse reconhecimento dos convênios para poder ganhar mais, pelo que fazem melhor. Porque justamente essas pessoas que fazem bem, elas não permitem que o paciente chegue depois com um desdobramento que vai ser muito mais oneroso para o convênio. Isso tem que ser respeitado. Gente que busca conhecimento e não adianta. A gente, qualquer profissão, ninguém é igual, certo? Então, Não, o médico é diferente. Deveria ter uma maneira de remunerar melhor médicos por algum ranking técnico-científico, sabe? Mas isso aí é muito difícil, né? É difícil, é né? muito Porque difícil. É difícil porque até deveria ter, tá? Assim, só que os convênios, os engessados, a Unimed é uma. A Unimed não consegue, porque tu é cooperado, como é que tu vai fazer distinção? Sim, a única maneira são cooperados. A única maneira de fazer isso, do meu ponto de vista, tá? É tu deixar, que nem o advogado, tu deixa liberdade de honorário, certo? E cada um faz o que quer. Não, é assim, por exemplo, o paciente, por exemplo, ele tá no convênio, ele precisa, não é um cara que não pode pagar, ele vai procurar uma rede que pelo menos dê uma qualidade para ele, certo? Mas ao mesmo tempo o médico, ele vai dizer assim, eu quero ganhar mais. Para eu ganhar mais, eu tenho que mostrar que eu mereço ganhar mais. Porque hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, tá? A Unimed vai operar comigo, operar com alguém que eu treinei e agora entrou na Unimed. O ganho é o mesmo. Tá justo isso? Eu digo que não. Não está justo nesse primeiro mês. Depois ele vai crescer, vai ter curva de aprendizado, etc. Mas não tem como, né, no teu setor também, tu comparar alguém que está entrando agora com o que tu faz, sabe? Tem coisas que não adianta, né? É curva de aprendizado. Se tu mantém o patamar de ganho do mesmo, o que estimula ele a crescer? Ele vai dizer assim, só um pouquinho, para que eu vou crescer se o meu ganho é o mesmo? E o que a gente faz Então não seria melhor que fosse uma espécie de seguro? Também, mas assim, daí que eu digo, mas só para concluir, né, eu saio da Unimed, ou saio dos convênios, por exemplo. Então, ou seja, as pessoas que querem almejar um pouco mais, elas, em vez de convênio, acaba saindo. Eu tô lidando com isso direto, com então acaba saindo, então tu perde, até o outro atingir a curva de aprendizado, muita coisa pode ser perdendo no caminho. O que eu penso, não sei se... Ou seguro-saúde, se é impossível, ou se é amadorismo meu, enfim, mas o que eu penso que poderia ser uma forma de seguro, onde eu compraria uma carta de seguro X que me dava direito por ano, X, tanto. Se eu precisar do médico, quiser pagar mais do que aquela carta me dá, eu vou pagar a diferença para o médico. É uma solução também. É uma solução. Ou senão, assim, a gente compra seguro de carro, a gente não contrata seguro de carro dependendo da franquia, de todos aqueles itens, bota isso, bota aquilo, bota aquilo. E teu perfil também, né? Fica muito... ficaria uma coisa mais justa. Isso é justo. Ou, como eu falei, né, o convênio ele te dá, digamos, uma consulta X. Tá? Se o médico vai cobrar 2X, o paciente tem que tangibilizar aquilo, tem que mostrar, não, esse cara... porque o resto é commodity. Tipo assim, por exemplo, assim, eu usar uma lâmina de bisturi na Santa Casa, no Mãe de Deus, lá, é a mesma coisa, uma ampola de xilocaína, é a mesma coisa. Eu sempre falo isso, né? Te dá um carro, tá? O teu convênio te dá um carro. O que tu pode escolher? Alguém que dirija bem aquele carro ou o cara que não sabe dirigir vai te bater no primeiro poste? Não adianta, a qualidade atrás de um mecanismo, uma máquina, de um instrumento, ele não é igual, certo? E quanto mais tu tá focado só naquilo, melhor, né? Tu tem menos chance de risco. O risco nunca é zero, mas tu tem menos chance. Isso tem que ser melhor visto. A crítica que a gente faz, e eu por fazer gestão, eu vejo hoje que a crítica que se faz justamente é essa. Hoje, cada vez mais, que nem eu deixo dentro da clínica, né, agora mais ainda, a gente vai criar os manejos que a gente chama de rotinas institucionais. Não dá para uma instituição, cada um faz o que quer. Tu tem que fazer aquilo que é o certo. E se tu fizer alguma coisa fora daquilo, tem que justificar o porquê. Isso aí causa depois... justamente aquela percepção de valor que é o correto das pessoas. As pessoas têm que perceber o valor. Não tem nem que dizer qual é o teu valor. As pessoas têm que perceber que os valores da clínica são X, e a gente vai notar isso no todo, né? E deixar a pessoa que está mais início, né? Início de carreira, ela vai galgando o território também, né? E ela vai chegar nesse ponto, mas ela tem que ter o tempo dela. Hoje também tem esse problema, né? Tem muito médico que se formou e acha que ansiedade já é o professor. Atrapalha. Atrapalha muito. Atrapalha. Tem uma geração que está atrapalhando, mas eu acho que o futuro é por aí, tanto em qualificação, porque não vai ter espaço para todo mundo. Não existe isso. A gente não pode ser utópico e pensar que todo mundo é igual, que vai ter espaço para todo mundo, etc. Não dá.
né? Tem muito erro aí, e de novo, quem está pagando pato muitas vezes nisso que é triste é o paciente. Não, e uma coisa que a gente tem conversado muito aqui, e eu acho que tu vai concordar comigo, é que também acontece de médicos que não são preparados, têm um marketing muito bom e aparentam ser muito bem preparados. E as pessoas acabam optando por eles em vez do professor que não tem nada, por exemplo, ou que só tem uma coisa feinha. Porque, principalmente na parte estética, né? Não, a gente nota isso diariamente. Porque a pessoa começou ontem, já começa com super Instagram, de repente compra seguidores, faz um marketing muito bem feito e parece que ela é muito superior aos colegas que têm anos a mais, que são os professores dela, que são os que vão passar a segurança. Então, isso também é uma balança que meio que atrapalha, sabe? O equilíbrio é difícil, tá? Porque assim, ó, nem Porque tem que ter. Tem que ter, tá? Eu acho assim, acho que a marketing... Eu não sou contra, pelo contrário, eu sou a favor de um bom marketing. Eu sou super, eu vivo disso, mas né? Eu faço minha culpa nesse tipo de coisa. O que não dá para entender é o marketing extremo, aquele que tu vê que parece que muito superficial vender. É isso que eu não consigo entender, tá? Aquele médico que bota muitas vezes aquelas dancinhas do TikTok que, tudo bem, quem quer fazer faz, tem liberdade de expressão, mas eu acho que para credibilidade médica isso não fecha, né? Fazer aquelas coisinhas todas cheias de coisinhas, sabe? Sei lá, eu não sei como é que isso vende, né? Como é que tu pode dar na minha área, por exemplo, assim, que é paciente mais idoso, como é que eu vou aparecer dançando, né, num TikTok e isso mostrar a credibilidade que eu sei fazer. Então, essa venda que a gente chama de novo, de tangibilização, tu sem a pessoa te conhecer, tu mostrar características que fazem com que ela acredite em ti, ou tu demonstra credibilidade. Primeiro que é muito subjetivo, né? Tu não sabe muitas vezes o que pode funcionar ou não, tanto que, como eu falei, vende até esse tipo de conduta vende, mas tem o extremo. E o equilíbrio é ver como é que tu consegue depurar isso. Por quê? Porque tem muita gente, claro, essas pessoas, se não tiver qualidade, vão cair por conta. Né? Porque hoje em dia é isso, começa a fazer coisa errada, chega um ponto que as pessoas, isso aparece, né, transparece. Uma hora acontece. Outra coisa que acontece é que eles têm tanto volume e ficam mobilizando, saindo daqui, vão para outro lugar, vão para lá e fazem a mesma coisa, que atinge um volume tão grande de ganho que fizeram tudo errado, mas ganharam, tá? Porque hoje em dia o que pesa para essas pessoas não é, isso que eu digo assim, não é tanto a tua coisa pessoal, sabe? Eu fiz bem aquilo mesmo. Não, aquela gratificação. É a gratificação pessoal para fazer bem, né? Não, eles querem o dinheiro. Né? Então, hoje é o que pesa muito na sociedade. É tu fazer tudo para ganhar dinheiro rápido, de preferência. Tá? Independentemente qual é o meio para fazer isso. Né? Então, acho que tá demais. Né? Tem gente muito boa, a gente vê gente muito boa e tem que se mostrar mesmo, porque a pessoa vai hoje, tu indica uma pessoa. É certo que uma pessoa que é indicada para mim, ela vai no site, vai no Google, e vai ver talvez um vídeo que eu faça, vai ver as opiniões que tem das pessoas, ela tem o teu rating, né? E isso é importante. Mas tem tem um limite. Tem que fazer ético. Bem feito, tem que fazer com o propósito de passar informação. Tá? Se a informação de qualidade for passada, é o objetivo que tem que atingir. E essa informação, uma coisa que eu digo, e às vezes eu me deparo, às vezes não, tenho me deparado muito com perfis no Instagram de médicos que tu encontra tudo, menos o endereço da onde é a clínica dele. Eles botam, sim, tem muitas agências que botam o Linktree ali para colocar os links, tem telefone de agendamento, tem tudo, mas na bio, o principal para as pessoas muitas vezes é aonde fica. Para saber até se é perto de casa ou não. Então, assim, tem coisas elementares que ficam meio que esquecidas, sabe? Às vezes, assim, entra pelo WhatsApp. Tá, tu vai tentar agendar pelo WhatsApp. Secretária não responde o WhatsApp, daí tu é tiro no pé também. Então, são coisas que acontecem que também precisam ser levadas em conta, tanto quanto esse conteúdo que é feito. Eu vejo, sabe, assim, essas ferramentas de facilitação, né, como assim WhatsApp, etc., né, que vai cada vez estar mais, porque a nossa geração é uma geração que precisa o contato.
Sim. Né? Tu pega um Mas a paciente geração meu- nova, não. Não, então eles não querem. Então tu vê assim, tu usar o WhatsApp, ou usar somente uma metodologia somente de telefone ou virtual, para eles é o que eles querem. Eles não querem, Eles não muitas vezes querem falar com com ninguém. pessoas. É. Né? Para nós não. Muitas vezes o senhorzinho lá que tem lá, ele quer falar, porque como eu falei, ele quer Tem que dar uma sentir voz. a coisa, ele quer escutar, ver, isso aí para ele é importante. Então tu tem que só ver o foco do teu público. Né? O que eu acho só que muitas vezes quando a coisa é demais, eu não sei que tipo de público, se é um público, não é um público muito ruim que é atraído, sabe? A parte estética principalmente. Eu vejo assim, muitas vezes quando é demais, que tipo de público vai para uma propaganda muito ruim, sabe? Assim, tu vê que tem megalo, né? Essas coisas, Mas né? acontece que é o contrário, né? A gente tem que... Aquela história de... Antigamente se dizia assim, que tem que definir a persona. Ao contrário, hoje a gente tem que definir quem a gente é. Definir a nossa, botar no papel assim, ó, o que é valor pra gente, o que faz bem para o nosso tipo de pessoa como personalidade, e a partir daí esses pacientes vão chegar para ti que combinam Natural. com o teu jeito. Não o contrário. Antigamente, primeira coisa que tu tem que definir é a persona, e daí tu vai fazer todo o teu marketing voltado para a persona. Isso caiu por terra. Isso é falso. Hoje, nunca se falou tanto como essa questão da autenticidade. Quanto mais autêntico a gente for, melhor vai ser. Porque a gente vai atrair, primeiro, pessoas que combinam com o jeito da gente de verdade. E o trabalho fica mais fácil, porque tu tá lidando com pessoas com os mesmos valores. Segundo, que é muito mais efetivo, porque a gente não vai agradar todo mundo. O difícil é saber, assim, hoje em dia o que é vendido tu não sabe, né, Mary? Assim, muitas vezes tu vende, vou dizer, a política tem muito isso, a venda, ela engana muito, né? Muito. Porque muitas vezes tu tá lá na internet, tu vê alguém falar bem, etc, ela é muito articulada, daqui a pouco tu vê que o cara era uma pessoa E muitas totalmente vezes uma pessoa fora. que não é articulada, que Porque não eu sabe acho fazer que um tem que- vídeo, é um tremendo profissional. Na parte médica tem um negócio que a gente tem que pessoalizar. Eu acho que né, essa coisa sabe, de descolar a coisa da empatia, não tem como. Né? Eu acho que tem que ter isso. Assim, eu acho que tem que voltar um pouco, e eu gosto de fazer isso no dia a dia, que me conhece, que me acompanha na parte de atendimento, vê que eu gosto de saber o que as pessoas fazem, qual é, se ela tem uma viagem, a gente anota isso, questiona depois, porque são coisas legais que fazem com que a pessoa diga, pô, que legal, eu tô aqui não só para consultar, mas tô aqui para falar. Sabe que eu tenho um cliente Bacana que isso. me visitou aqui, o Oswaldo Carpes, que faz rino, e ele falou também isso, que a consulta dele, hoje em dia é mais longa, porque ele quer justamente conseguir conversar com as pessoas, escutar a vida delas, senão a vida dele fica muito chata, porque ele vai fazer a mesma coisa sempre. O médico está sempre fazendo mais ou menos a mesma coisa. E o momento que ele se envolve conversando com as pessoas, sabendo as histórias, aquilo ali faz bem. Claro, e tu vê assim, muitas vezes tem coisas que se identificam com isso, né? Como eu falei, eu tenho meu filho autista, o Lourenço, né? Então, muitas vezes tu tem ali pacientes que também têm o mesmo problema. Não é problema, eu digo problema, para mim não é o problema. Até eu queria conversar um pouco contigo sobre isso, porque tu tem assim, mas é legal saber uma esposa maravilhosa. Sim, a Andrea é fora de série. Tá, eu acho vocês um casal muito Ela me incomoda de vez em muito quando, bacana, sabe? Eu convivo com vocês, tempo eu acho genial, assim, a parceria de vocês, acho ela o máximo. E num determinado momento, vocês se tornaram pais, tiveram o Lourenço, e eu me lembro que uma vez a Andrea me contou, nós estávamos até tomando um café, ela disse que ela estava muito preocupada porque o Lourenço chorava muito. E ela não sabia, daí foram investigar, e daí ela me contou que tinha um transtorno autista. Tinha transtorno autista, tá. E o que eu achei muito bacana de vocês é que vocês encararam isso de uma forma muito positiva. Como casal unido, como pais legais. E hoje o guri é a coisa mais linda, né? Ele é o máximo, eu acompanho ele no Instagram. O Lourenço é fora de série. Então, assim, ó, como foi tudo isso? Como está sendo tudo isso? Porque também tem o lado Ronaldo fora da medicina. Sim. Isso assim, né, Mary? A gente aprendeu que quando eu casei com a Andrea, né, o segundo casamento, a Andrea é fora de série. A Andrea conheceu meu pai, é uma pessoa que tem valores muito bons, ela me dá moderação. Né? Eu sou meio impetuoso, ela me dá moderação. Ela lida muito bem com as pessoas. Né? Ela tem um dom de conversar com as pessoas e ser agradável. Então, é uma companheira de vida. Né? Aquela pessoa que... Eu tenho pena, sabe? Eu fico triste pelas pessoas que parece que não querem ir para casa, sabe?
Não quero ir para casa, sei lá, eu quero ir para casa, eu quero viajar com minha esposa, com meu filho, etc. Daí a gente não tava muito assim naquela coisa de ter filhos, a gente era até criticado, né, os amigos, tem que ter filho, tem que não sei o quê, e daí a gente foi fazer investigação, no começo do ano, a gente foi fazer investigação para ver se tinha alguma coisa, né, a gente decidiu se tivesse alguma coisa, a gente não ia tratar. Certo? Daí eu fiz a minha, tudo tranquilo, e a Andrea fez a dela, tá tudo tranquilo também, a parte hormonal, etc. Ela foi fazer uma vídeo para ver permeação tubular, ver se não tinha endometriose e tudo mais, tá? Daí eu me lembro que menos de um mês depois a gente estava indo para Chicago, ficar um tempo em Chicago. E ela chegou lá e logo nos primeiros dias, né, um mês depois da cirurgia, ela fez atraso. E ela era muito regrada. Só que a Andrea, fez cirurgia há pouco tempo, isso pode acontecer, um atraso menstrual, né, pelo trauma da cirurgia e tudo mais. Daí a gente estava, não me esqueci, em Lake Forest, que é uma cidade perto de Chicago, uma hora e pouco de Chicago, e ela disse, vai ali nos pães, eu vou nos pães e me compra aquelas 2 asinhas de frango fritas. Andréia, tu conhece, né? Andréia é toda, né? Sim, toda fit. Natural, fit, faz exercício desde sempre, magrinha, não sei o quê. Eu disse, opa, porque a fritura para ela, asinha de frango, que asinha de frango. Daí eu brinquei, não, vou lá no All Greens, eu vou comprar um teste de gravidez. Mas brincando, daí eu comprei, mas esqueci, vinha 3 naqueles testes, vinha 3, né? Lá nos Estados Unidos tudo triplo, né? Bem, se tá não, vem 3, não, é que vem 3 mesmo, aquele troço vem 3, não tem um, é 3. Daí a gente chegou e ela disse, vou no banheiro, a gente tava ali tomando, chegou em casa tomando vinho até. Daí ela chegou, vou no banheiro, tá, então já leva aqui pra ver. Ela veio assim, ó, veio toda assim, com 2 risquinhos, né? Daí eu disse sim. Daí faz de novo. Daí, de novo. Tinha 3, né? Daí assim, ó, daí ela, então de novo, eu disse assim, quem já fazia agora? Eu disse, como assim a gente vai fazer agora? Coisa boa, etc. Né? A gente não avisou ninguém. Quando voltamos pro Brasil, a gente fez ecografia, etc. Tudo mais. E aquela felicidade, né? Porque eu despertei para uma coisa que eu não pensava. Né? A coisa da paternidade, eu digo assim agora, que eu teria 4 filhos, até mais. Eu despertei para paternidade independentemente do autismo do Lourenço. Assim, eu despertei uma coisa que é fantástica. Eu digo para todo mundo, né? Tudo bem, não é para todo mundo. Tem que ter uma série de condições, obviamente, para oferecer, eu acho, melhor para a criança. Mas eu despertei para paternidade. Daí nasceu o Lourenço, aquela coisa toda. Sempre eu que dava o banho nele, eu que fazia. Eu vinha do trabalho para dar banho nele. Já estava numa vida diferente naquela época já, né? Ficar melhor. E com 2 anos, ele era muito ativo. Com 2 anos ele mudou. 2 anos ele deu uma parada, né? A gente chamava ele, não atendia, tudo mais, né? Ele tentava falar algumas coisas e chorava, mas chorava porque eu acho que ele não conseguia se, né, pronunciar, se expressar. E a gente foi procurar, disse, olha, tem alguma coisa, eu conheço meu filho, né? E daí a gente foi num pediatra de comportamento aqui em Porto Alegre e ele falou, não, é menininho, né? 2 anos, é pequeno, etc. Ainda tá na fase de desenvolvimento, isso é normal. Daí eu disse, não, me desculpe, eu conheço, né? E daí tu vai estudar, né? Eu disse, eu acho que o Lourenço tá no espectro, né? E daí foi tratado com fono, etc. E os caras, não, ainda tem tempo, acho que não é. Daí tem o Carlos Gadia, né, que é um brasileiro que está radicado nos Estados Unidos há muito tempo, ele lida com autismo. Ele vinha para o Brasil e a gente marcou uma consulta com ele. Ficou 2 horas quase com o Lourenço lá e disse, não, teu filho está no transtorno, né? E aquilo lá, claro, confirmou uma coisa que a gente já sabia, mas nunca é bom, né? Porque o que acontece? Né? Tu tem expectativa com teu filho. Né? Quando tu é homem, tem um filho, tu quer, vai jogar futebol comigo, vai pro estádio, vai, né? Tem algumas coisas que tu faz as tuas expectativas. A partir de então, um filho que quase não falava, que ele tinha as estereotipias dele de fazer os flappingzinhos e tudo mais, né? Tá dentro do espectro autista, começa a traçar um futuro que tu não sabe qual é que é. E até hoje a gente não sabe. Isso é um desafio, até para os filhos, né, neurotípicos, que a gente também é. Mas a gente começou daí todo um processo de... Tem casais que se separam, tem pais que não aceitam, nem levam o filho para fazer, e eu acho negam, acho uma pena para as crianças, tá? E a gente vamos lá. Né? Então, a gente morava no Terraville naquela época, a gente aventou a possibilidade de ir para os Estados Unidos, porque o Gadia falou, vem para minha equipe aqui, mas o Brasil está muito incipiente, mesmo tendo coisas em São Paulo, né? Daí a gente acabou, quase que fomos, né? Daí a gente acabou achando uma menina, que é a Carolina Salviano, no Rio de Janeiro. Fomos para lá, treinamos a equipe lá, levamos o Lourenço, começou a fazer tudo na parte do método Denver, que é junto com o ABA, que é o Applied Behavior Analysis, né? Que é para autismo, e a gente começou a tratar ele e ficar... Porque o pai tem que ser muito presente, os pais têm que ser muito presentes. Então, por exemplo, ele não falava, ele não prestava atenção. Eu pegava, ele dava o banho, botava ele embaixo de mim
e fazia um monte de caricatura, e ele começou a prestar mais atenção. Daí começou Deve a ser muito desenvolver. bom, né? Começa, né? Porque para alguns, pro teu filho, coisas que tu seria natural ver nos outros, que para ele não é, quando tu vê ele fazendo, é uma coisa de louco, né? Então, o Lorenzo, a gente fez isso, tratamos, né, apontamos toda a equipe, né, para tratamento, ela tá com fono ainda, né, a terapeuta tá com uma pessoa que aplica em casa, né, que é psicopedagoga, né, tá no Anchieta, tá, muito bom, o colégio que abraçou ele de uma maneira fantástica. Que bom. Tá, fantástica, foi uma surpresa, porque todo mundo falava que não era o caso. Né? Tipo assim, o Anchieta não é um colégio que abraça, é inclusivista, mas foi totalmente oposto para nós, foi uma coisa muito legal para nós. Então voltamos do Terraville, né? Colocamos ele na escolinha do Anchieta, né? Depois agora está na 5ª série. Ele tem hiperfoco, então ele é muito inteligente, muita coisa, né? Ele tem assim aquela coisa da criatividade, então ele faz edição de vídeo, bota música, bota filme, bota ele filmado, né? Ele tem ele é autodidata para um monte de coisa, né? Ele se alfabetizou, ele lia as coisas e escrevia ele mesmo por conta. É incrível. Hiperfoco. Eu digo assim, sabe que para nós, né? Eu vejo assim que o futuro é para o autista. Eu digo assim, eu gostaria de ser tratado por um autista, eu queria que a minha casa fosse construída por um autista. Eu acho que nós vamos chegar nesse momento. Que quem dirige meu carro fosse um autista, porque eles fazem bem aquilo que eles gostam. O que eles decidem fazer, eles fazem muito bem. São destemidos, né? Fazem muito bem. Fazem muito bem, porque eles têm foco, né? E é a nossa hoje, digamos, ele está ainda com dificuldade de comunicação, mas ele é assim, muito sucinto, ele não descreve para ti papai, eu vim, ele quer falar com as coisas dele. O Pocoyo não mais, ele cresceu já. Mas assim, porque o logo da não sei o que mudou em 2025, 2022, né? O logo da Coca-Cola, né? Ele fala aquilo que ele gosta. E para quem não conhece, soa estranho, porque ele não vai, tudo bem, qual é o teu nome, o que tu gosta de fazer? Não, ele vai falar o que ele gosta, ele vai falar sobre os logos que ele vê, os desenhos animados que ele gosta, de uma maneira não tão organizada. Então ele muda muito. Então ele já começa a procurar, ele mesmo atender o interfone quando vem as encomendas, ele mesmo já busca as coisas que ele quer. Então ele já tá, a gente vê que ele está desenvolvendo. Já tem uma independência. Ele toma banho sozinho, essas coisas todas sozinho. Vai lá, ele estuda, né? Ele é preguiçoso. É que nem toda criança, né? Ele vê quando ele não quer fazer, mas daí tu vai fazer, ele vai lá e pega e faz. Daí faz direito. Porque ele tem uma coisa interessante, né? Que a gente, que é aquela coisa de questionar. Por que eu tenho que fazer essa conta, eu posso fazer na calculadora? Né? Porque eu boto na calculadora aqui, certo. chego lá assim, vou lá na Alexa e pergunto. Isso vai ser futuro, eu vou dizer que isso aí vai ter que mudar, né? Eu acho que o estudo, a educação vai ter que mudar, porque realmente é isso. Hoje tu pergunta para troço, né? O ruim é que tu tem que aprender a tirar o proveito daquilo, porque senão é muito mecânico, né? Mas eu acho que vai ter que ter discussão. Ele é super amoroso, né? Muito amoroso. Muito amoroso. Então, muito por amoroso, isso que tu quer sair do trabalho e ir pra casa. Claro, né? Eu adoro. E assim, isso eu vou dizer assim, pra nós foi muito bom, tá, Mary? Assim, mesmo com toda a coisa, porque o que a gente tem agora no futuro? O que a gente quer pra ele é achar o hiperfoco dele. O que ele gosta, que nem pra nós. Tu gosta de fazer, eu adoro fazer o que eu faço. Então, eu ficar até mais tarde no consultório e tudo mais, pra mim não é problema, né? Porque tu gosta, até o contato, tem que começar a se limitar, porque senão tu começa a fazer demais. E eu quero que ele tenha a mesma coisa. Né? Eu estava em Tampa agora, antes da pandemia, num congresso lá de Merkel até, e tinha lá um coreano de ascendência, quer dizer, um americano de ascendência coreana que foi dar uma aula, artista foi dar uma aula de biologia molecular. E daí tu vê que o cara lá, ele foi focado para isso. A escola lá, ele botou ele no caminho onde ele podia ser o melhor. Então ele faz o hiperfoco, ele é o melhor naquilo. Isso que eu quero um pouco pro Lorenzo, tá? Não fazer aquela coisa do obsessivo, né? Mas que ele possa, porque ele faz com prazer, é isso que eu quero. Mas ele vai chegar lá. Só que aqui a educação brasileira é um pouco complexa para isso. A educação brasileira, ela quer te equilibrar. Isso não é muito bom na matemática, ele quer te puxar para ser melhor. E a gente sabe que não é assim, né? Tinha coisa que a gente não gostava, tinha esportes que a gente não gosta. Eu gosto de um esporte, eu não gosto de outros. Eu não gosto de uma cor, outro gosta, né? Tem coisa que eu não gosto, tem livro que eu não gosto de ler, tem gente que adora. Então, isso nós somos diferentes. Então, eu acho que o que precisa mais é tu saber ver o que tu tem aptidão. E isso foi uma coisa que eu me lembro que eu não tive. Eu me lembro que pessoas de fora foram ver as aptidões que a gente tem, ou tu mesmo foi achar. Por sorte, eu digo assim, eu fui para um caminho que a gente falei até agora que tudo transitou muito por acaso também. E tu sabe que até os testes de orientação profissional não são tão bons. Não são preparados para ver esse detalhamento. É muito mais do que uma coisa assim, toma aqui
sabe? É muito mais do que isso. É. Porque tem que ser preparado ao longo de toda uma jornada, Sim, entendeu? Eu acho que assim, tinha que ser no primeiro grau, tem que ser no segundo grau, para tu poder ver aquilo, porque tu sente a pessoa que não tá afim. Mas tu tem que abrir a Né? criatividade para poder fazer isso. E outra depende de como tu chega naquilo também, né? Se botar um troço de matemática assim, meio cru, é uma coisa. Agora, alguém que te mostra, aqui tem um prédio, e aqui tem um ângulo do sol chegando. Pô, daqui a pouquinho aquilo te abre um outro horizonte. Mas aí nós vamos ter que fazer um outro podcast. Nós vamos ter que falar um monte. sobre evolução dos professores, remuneração de professor, valorização e tudo, não. né? Mas assim, o Lourenço, então, assim, ele tá indo bem, tá? Foi uma crise, tipo assim, de ser por que aconteceu, dá um luto. Isso dá um luto, né? Tu tem um luto porque tu não sabe, a pessoa autista, como é que vai ser o desenvolvimento, né? Então, eu vejo assim, tem pessoas que eu conheço que têm filhos autistas que são severos, né? E que dependem totalmente dos pais, tá? Isso é pesado, né? É pesado pro pai, né? Ver aquilo do filho. O filho não poderia nunca sofrer, né? Então, o Lourenço... Mas vocês são uma família tão bonita. É muito legal. Tem que cuidar o bullying, né? Que eu falei, mas você tem que preparar ele. Quais são os planos pro futuro? Eu vou dizer assim, eu quero ver essa clínica nova aí, tá? Ver, assim, ter mais a minha profissional, tá? Uhum. A minha coisa com a relação com a Oncoclínicas, eu gosto da instituição, acho uma instituição fantástica, assim, tem erros como toda, né? Tem seus problemas, mas eu quero dar um foco nisso, vinculada ao que eu faço, né? E ter, tipo assim, ver as pessoas, ajudar as pessoas a crescerem. Tá, o que a gente quero fazer hoje, assim, porque é difícil, tá? De vez em quando tu dá oportunidade, as pessoas meio que não querem, tá? Porque tem uma barreira de... porque tu sabe, eu não vou também dando de mão beijada, mas eu gostaria de fazer com que as pessoas crescessem, né? Propiciar com a estrutura que eu tenho, com o know-how, né? Que as pessoas, claro, isso soma porque vai ser bom pra mim também, né? Ter pessoas desse tipo do meu lado. Então, profissional é isso, ou seja, e depois equilibrar, né, a coisa pessoal. Eu estou construindo uma casa na praia agora, que é uma coisa que eu, né, não pensava mais em ter, mas estamos construindo para poder ter o lazer ali e tentar ter mais tempo. Eu quero realmente ter mais tempo com a minha família. Eu quero ter mais tempo com o Lorenzo, né? E eu se fosse sozinho, o teu foco tem que ser esse, né? Não, mas vai ser esse, né? Vai ser esse. Isso é bem importante. É que eu tô numa roda viva agora que foi uma coisa depois da outra. Porque, por exemplo, né? A decisão da clínica nova foi por uma decisão que tinha uma possibilidade de uma outra oportunidade vinculada, né, a outras, e não saiu. E daí começou depois assim, teve a enchente, né, a gente disse, vamos mudar ali as coisas do foco da Andrades para cá também, já tinha essa coisa em mente, então tem que fazer. É uma coisa que eu falei para o André, tem que fazer, não adianta, né, porque eu poderia pensar só em mim, se eu pegasse uma estrutura só para mim, eu pegasse lá um consultório para mim, uma sala de procedimentos para mim, eu giro tudo aquilo ali. Mas eu não quero, eu quero ter uma coisa funcionando. Não, tu gosta, né? de ser gestor. Eu gosto, né, dessa coisa. E vamos ver aí um pouco para essa digestão, né, equilibrar a vida. Né? A vida é boa. Né? A gente só tem que saber equilibrar. Como eu te falei, eu cheguei num ponto de novo que eu tenho que pensar nisso. Como eu tenho experiência já, eu sei que não é tão difícil. Né? Eu tenho filho, tenho responsabilidade, né? Mas então, que papo bom. Bom, né? É muito bom saber a tua história. Bom, agora quando a clínica tiver a nova clínica, eu tenho que ir lá. Claro, né? Que tem. Claro que vai ser convidada. Uma felicidade. Se a gente consegue terminar a tempo ali, porque a intenção é fazer em dezembro laranja, né? Por causa do câncer de pele, dezembro laranja. Mas não sei, tá? Porque sabe como é que é, né? Sempre tem uma... obra. Tá, então pra gente terminar, um conselho para as pessoas, já que vem aí um período de verão, de muito sol, a gente corre esse risco enorme de adquirir um câncer de pele. O que tu poderia dizer? Por dizer assim, procurar alguém para fazer uma avaliação bem feita, certo? É saber que isso está perto da gente, tá? Quem tem pele clara, por exemplo, pegou sol no passado, uma geração inteira, saber que isso está perto, isso existe, né? E o melhor de tudo é, tendo essa consciência, te olhar, obviamente, mas procurar um bom atendimento, alguém que te olhe mesmo, dermato, que te faça. É óbvio, com os cuidados que a gente sabe, né, Mary? Começou agora a aumentar, não quer dizer que não vá fazer exercício ao ar livre, não vai pra praia, mas saber aquilo tudo que... Uma vez por ano? 2 vezes por ano. 2 vezes. Ou eu preconizo assim 2 vezes, porque assim, o interessante é o bom dermato, ele vai, se tu for no dermato, ele vai ver tua pele, teu histórico familiar, ver se tu tem história prévia de tumor de pele. Daí cada pessoa tu vai dizer assim, olha, tua frequência é menor, olha, eu tô vendo um monte de tumor, de lesão precursora em ti, eu vou ter que fazer cauterização com nitrogênio, usar um creme, vai voltar daqui um mês para eu ver como é que tá. Então daí um bom dermato consegue destrinchar isso pra pessoa.
Esse negócio assim, vem quando tu precisa, vem quando tu tiver alguma coisa, que Às isso? vezes é um lugar até que a gente não enxerga. Não dá. O bom dermato, como falei, né, é aquele que olha pra pessoa e diz assim, isso aqui tem predisposição. Né? Então tu é branquinha, tu tem uma pele, né, que tem que cuidar. Não, eu vou então, na dermato. Tem que fazer, faz a avaliação bem feita. Eu vou muito na Santa Casa daí. Os dermatos da Santa Casa são dermatos clínicos. Não, tem muito bons, né? Tu sente isso, sabe? Tu sente. Hoje tem assim tecnologia, tem né, os dermatoscópios digitais, Photofinder, no caso, que tu consegue ter, além da parte humana, um subsídio tecnológico que vai te auxiliar, né? Uma ferramenta tecnológica que vai te auxiliar nisso. A gente está cada vez mais tendo isso, né? Sim. E daí assim, é isso aí, procurar um bom profissional que possa te avaliar, seja alguém que queira realmente o teu bem, que nem eu falo, né? Queira te ver, porque tem de novo, o dermato que faz a parte estética, que pode ser o mesmo, não tem problema, é ótimo isso, né? Faz bem para a autoestima, mas que não deixe porque... A parte da saúde. Parte da saúde, porque é uma coisinha, muitas vezes a prevenção é uma coisinha de nada que faz toda a diferença no futuro, né? Com certeza. Né? Meu querido, nós estamos fechando o nosso tempo. Passou. Coisa boa, passou voando. Bastante. Muito obrigada. Eu amei conversar contigo. E eu que agradeço. Agora depois a clínica nova, tu vai vir aqui contar para nós. Contar como foi, óbvio, como vai foi ser convidado a experiência de abrir a clínica, os percalços, porque isso aí é um ensinamento para muita gente. A gente passa por momentos quando abre um empreendimento, que é um ensinamento para os outros, né? Sempre tem a fase, digamos, pós-abertura ali, tem os 6 primeiros meses, sempre digo a regra dos 6, né? Que sempre tem o ajuste, né? Mesmo sabendo como é que funciona, tem o ajuste, novo ponto, E muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade. Eu sei que assim, é difícil conseguir um tempo contigo. Foi ótimo. Gente, a gente está terminando, então, mais um episódio do Benicast. Siga, então, a rede social, tanto a minha como a do Ronaldo, a gente vai colocar aqui no final. Assistam e se inscrevam no canal. E muito obrigada a todos. E, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês.